Como resistir a um vídeo de unboxing? Oi, eu sou a Maísa e eu vim trazer mais um vídeo de unboxing do canal. Esse ano as editoras capricharam, então nós temos uma série de lançamentos fantásticos, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Confesso que andei comprando alguns lançamentos, porque alguns com cupons irresistíveis da Submarino, outras na promoção da Prime Day. Juntei todos esses pacotes, eles não foram de uma compra única, e resolvi trazer para vocês. Como já faz um tempo que eu comprei, como foram compras separadas, grande parte delas eu já nem me lembro mais do que se trata. O primeiro, então, é o primeiro livro de uma série. Eu já tinha comentado sobre esse livro no vídeo de recontos, que é uma história que vai fazer o reconto, nesse caso, de A Bela e a Fera. É o primeiro livro da série, ele estava esgotado e a editora acabou fazendo uma nova publicação, estava com preço bem salgado, confesso, e aí eu realmente comprei por conta de cupom. Então é Quando a Bela Domou a Fera, da Eloísa James, uma publicação da Arqueiro, um romance de época que pretende trazer então um reconto de A Bela e a Fera. Mais um pacotinho, esse foi da Submarino, e Submarino a gente faz aquelas compras maravilhosas quando tem cupom. Primeiro, então, Fascínio da Nobreza, mais um romance de época. Esse aqui é uma publicação da Arlequim. Eu já li os 3 primeiros dessa série, falta ler o 4º, esse é o 5º livro. Vai trazer, na verdade, a única irmã dos Trio Love. Essa é uma das capas mais bonitas que eu já vi. E outro também, um romance de época, O Conde que eu abandonei. Esse é o 3º livro de uma trilogia que começou com O Duque que eu conquistei. Eu preciso ainda ler o 2º, mas eu gostei tanto do primeiro que eu não tive medo de arriscar. Esse é o 3º, é só uma trilogia, O Lorde que eu abandonei, da Scarlett Peckham. É uma publicação da Arqueiro e ela veio com esse mimozinho, que é um chaveirinho. O 2º livro veio com uma chave. Para quem leu o primeiro livro sabe bem do que se trata essa chave, de onde essa chave é. E esse veio com um chaveiro. Então, 3 romances de época até então. Mais uma comprinha da Submarino. Acho que foi uma compra de romance de época. O 7º livro, Um Amor e Nada Mais. Essa é uma série da Mary Balog, O Clube dos Sobreviventes. É uma graça essa série, já li todos os 6 livros anteriores. E esse daqui vem finalizar com um dos personagens que mais merecia encontrar alguém, que é o Duque que deu abrigo a todos os sobreviventes logo após a guerra. Então, e as capas dessa série são maravilhosas, né? Também comprei na pré-venda, não resisti. Ele veio com esses marcadores imantados de todos os livros anteriores. E são muito lindinhos. E para quem gosta de romance de época, acho que é um prato cheio. Por enquanto, 4 romances de época. Vamos ver o que tem nessa caixinha agora. E olha, até agora nenhuma fantasia. Vamos ver até quando isso vai durar. Ah, durou pouco. Um Céu Além da Tempestade, o 4º livro da série que começou com Manchão Entre as Cinzas, da Sabatahir, uma publicação da Verus. Também comprei na pré-venda, mas esse daqui eu já li os 3 primeiros. Estava muito curiosa para saber qual que seria o desfecho dessa história, porque estou com o coração na mão, assim. Ele veio com uma sacolinha, adoro esses saquinhos pra gente carregar livro dentro da bolsa. Veio com um pôster, o pôster é da Laia de Serra, os marcadores dos livros anteriores e o livro, que é um livrão, ele tá com mais de 400 páginas. Achei belíssimo e é uma história que eu gostei muito, então estou bem empolgada para fazer a leitura e finalizar uma série. Outro pacote da Submarino. Submarino, quando resolve dar cupom, ele fica quase irresistível. Eu comprei e eu gosto de usar para lançamento, porque lançamento tem sido caro, né? Não sei se vocês têm acompanhado. Eu sei que nós estamos vivendo um momento assim complexo, mas os livros estão vindo num preço absurdo. Algumas editoras que os lançamentos eram 39, agora 49. Mas tem umas que vão a 69, 79 reais um livro. E
muitas vezes com brindes que não deveriam ser cobrados, mas eles acabam tendo preço embutido, só pode ser porque o livro sem brinde, logo depois do lançamento, ele fica muito mais barato. E assim, realmente eu acho surreal, uma pena isso, porque nós já somos um país que lê pouco. E com os livros nesse valor, acaba dando voz ao outro que diz que só rico lê. Então eu gosto quando eu vejo algumas editoras que fazem algumas ações para deixar o seu livro mais acessível. É o caso da coleção Pop Chic da Arqueiro. São livros com um custo menor, né? Tem alguns dos lançamentos da Pop Chic que custam R$15. No lançamento, talvez ele saia 29, mas ele chega rapidamente aos R$15, R$14. Mas assim, um lançamento de R$79 que vem, quando muito, com o marcador, eu acho surreal, uma pena. Estava empolgadíssima para conhecer esse livro. A editora Trama é uma editora nova no mercado editorial. E ela vem com a intenção de trazer livros de suspense e fantasia. São dois gêneros que eu gosto muito. Se não me engano, tem 2 livros de fantasia que eles publicaram até o momento. O primeiro deles foi O Último Sorriso na Cidade Partida, do Luke Arnold. Mas assim, bem caprichadinho e fantasia. Então, se alguma editora vem trazendo fantasia, eu vou virar fã dela imediatamente. Espero também trazer resenha em breve de O Último Sorriso na Cidade Partida. Mais um livro que veio, Mulherzinhas. Essa aqui eu escolhi a edição da Martine Claret. Eu achei ela tão bonitinha, tão charmosinha. E é uma história que eu não li, não vi o filme porque eu quero ler o livro. Talvez consiga fazer isso esse ano ainda, espero. E eu achei ela bem linda. Não tenho medo de tempestades, pois estou aprendendo a navegar o meu barco. Ai, somos nós nesse momento, né? E realmente ficou bem caprichadinha. Eu gosto muito. Espero ler em breve. Olha que fofo. Espero ler em breve. Mais uma compra do Submarino, provavelmente mais uma que foi com cupom. Pássaro e Serpente, da Shelby Maurin, da Galera Record. É uma história que eu acompanho. Eu gosto muito de acompanhar a Tamires, do Resenha dos Sonhos, porque ela lê muitos livros em inglês e ela acaba, em algumas situações, já deixando a gente com água na boca para que quando esse livro venha para o Brasil. Eu não lembro especificamente se Pássaro e Serpente foi uma recomendação dela, mas grande parte das histórias de fantasia que estão sendo lançadas esse ano, eu conheci principalmente porque ela falou primeiro. Então, muito curiosa por Pássaro e Serpente. Eu sei que já tem algumas discussões aí em relação a essa obra. Ela veio com um pingente de serpente. Eu achei bem bonitinho. E apesar dessas discussões, eu quero ler, quero tirar minhas próprias conclusões. São 500 páginas e é uma fantasia em que um caçador de bruxos se casa com uma bruxa. E claro que ele é um caçador de bruxa, ele provavelmente tem uma série de pré-construções, preconceitos em relação às bruxas, e se a gente está falando de uma caça às bruxas, consequentemente às mulheres. Então acho que essa é a grande discussão, porque provavelmente existam passagens aqui que sejam bem misóginas, mas ele se casou com a bruxa. Então é o primeiro livro de uma trilogia. Se não me engano, todos os outros 2 já foram publicados lá fora. E, enfim, quero ter a minha própria opinião sobre essa história. Esse eu vou ler provavelmente em agosto. Ah, esse daqui foi uma gracinha de um recebido de uma autora, que é a Anne Leiber. Ela escreve romances de época e ela me convidou para ler o livro, que era um e-book da Amazon, mas ela conseguiu fazer a publicação dele num livro físico. E eu fiquei encantada porque teve uma época que eu li muito e-book, usava muito meu Kindle, mas eu fiquei com ressaca. Eu nunca tive ressaca literária, mas eu estou com ressaca do meu Kindle, não sei porquê. Esse livro dela, por exemplo, eu tinha começado a ler ele no Kindle, mas acabei deixando, enfim. Agora com certeza eu vou finalizar Uma Herdeira em Fuga. Olha que capricho do envio. Então esse é o livro, e ela é uma autora querida. Provavelmente em agosto estarei lendo essa história. Olha a gracinha. Ficou bem caprichada. Eu acho que ele já deve estar disponível na Amazon. Veio uma cartinha linda dela.
Ai, que fofa. Larissa Leiber. E aí, além de ter que esperar para fazer o unboxing, a gente fica angustiado porque a caixa chega e a gente quer abrir logo. Na sequência, o problema é o que fazer com essas caixas, com esses livros novos. O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, dá uma publicação da Morro Branco. Ela é a mesma autora de O Circo da Noite, que estava esgotado, e a Morro Branco vai lançar também, não sei se esse ano. Mais uma história que eu estava curiosa e acompanhando justamente por conta da resenha e dos elogios que a Tamires fez lá no Resenhando Sonhos. E eu vi recentemente que o Geek Freak fez a leitura desse livro e ficou completamente encantado. Eu vou ler em agosto, não vou esperar muito mais do que isso, porque é uma história, parece muito mágica e que tem encantado todas as pessoas que estão lendo. É uma história sobre livros. Então eu vou fazer a leitura dele no mês de agosto e com certeza vou trazer as minhas impressões em breve. Penúltima caixinha. Essa foi uma compra do Prime Day, tinha segurado até então. O Homem Invisível, do A.G. Wells, uma publicação da Zahar, numa edição em capa dura. Eu não li ainda esse livro e veio uma edição comemorativa. É uma história que imagino que tenha um pouco de, além da ficção científica, que seja um pouco filosófica também. Uma história elogiada, clássico, estava num preço irresistível, né? Então eu acho que vale a pena ter esses clássicos, pelo menos para quem eu gosto do gênero, né? Então acho que são sempre bem-vindos. E uma edição caprichada, como sempre da Zahar. Então primeiro O Homem Invisível, Noivas em Fuga, da Tessa Der. A Tessa virou uma queridinha do Brasil desde o Big Brother. Ela continua, vez ou outra, conversando lá no Twitter em português. E, bom, não li ainda nenhuma história da Tessa, mas eu acho que ela sempre é elogiada. Olha que graça esse marcador. Já vi alguns elogios à escrita dela, então eu queria... E o livro estava com um preço ótimo, né? Como Resistir. A última caixa... Bom, primeiro, Torto Arado. Todo mundo está lendo Torto Arado. Bom, é uma história que tem sido elogiada, tem sido lida, tem ficado recorrentemente entre os livros mais vendidos. Foi vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti, além do prêmio Leia 2018, então eu não poderia deixar essa história para trás. Por isso mesmo coloquei no projeto 18 antes dos 18. Ops, 50 antes dos 50. Ele veio com marcador. E aí temos então o livro do Itamar Vieira Júnior, Todo Mundo Lendo, Preciso Ler Também. Mais uma ficção científica, O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, uma publicação da Aleph, Por Circunstâncias Sob o Nosso Controle, O Amanhã Será Cancelado. Fiquei muito curiosa e ele também estava com preço muito bom. Não sei se foi no Prime Day, agora eu já não sei. Eu guardei por tanto tempo esses livros. Mas era aquelas histórias que quem gosta de ficção científica precisa ler. Então uma capa bem diferente, né? Tem um design diferente que a Aleph deu para os livros do Asimov. Um livro curtinho, né? São 250 páginas. Tenho certeza que vai ser bem rápido de ler. Olha que livro lindo! Esse é daqueles que a gente compra pela capa. Eu assumo que capas me chamam a atenção. Então, As Crônicas das Sombras, uma publicação da editora Darkside, um corte colorido. Eu tenho ouvido poucas falas a respeito desse livro, mas olha que coisa linda. E assim, curiosa, uma fantasia. O histórico e o fantástico habitam esse romance magistral como duas almas em um corpo. Ah, como não ler, né? Todo o capricho da Darkside, é do selo Dark Love. Quero ler. Ai, quero ler tantos livros. Confit. Ai, olha esse barulho. Esse som de um livro sendo aberto. Ai, estava curiosíssima por essa história, Bint. Aqui a gente tem os 3 livros. A Galera Record resolveu publicar os 3 livros num volume único. Prepare-se para se apaixonar por Bint. Vencedor dos prêmios Hugo e Nebula, numa capa linda. A trilogia completa tem 300, quase 400 páginas. Ela deixou seu lar pelas estrelas, mas encontrou uma aventura jamais imaginada. Tenso e ao mesmo tempo íntimo, um romance de formação passado no espaço. Ah, eu quero muito ler.
É uma história, se não me engano, dentro ali do que é chamado de afrofuturismo. Quero conhecer sim a escrita dela, principalmente porque é uma história vencedora de prêmios. Como o Rei de Eufame aprendeu a odiar histórias da Holly Black, eu me encantei pelo Cardan, me encantei pela Judy, me encanto por todas as histórias da Holly Black. Eu acho que ela conta as histórias de uma forma brilhante. Em poucas páginas ela consegue desenvolver histórias de uma forma muito competente. E eu não ia perder essa publicação. Então, como o Rei de Eufame aprendeu a odiar histórias, caprichado, capa dura, eu só acho as editoras têm trazido novos lançamentos nos boxes. Eu acho que as editoras deveriam trazer livros em capa dura. Essa é uma história que fez muito sucesso. A trilogia do Povo do Ar fez muito sucesso. Claro que ela não é unânime, muita gente não terminou de ler, não gostou, não se encantou, mas ela fez muito sucesso. Então eu acho que a editora deveria ter um carinho especial e lançar esses livros em capa dura, com esse capricho, com esse diferencial que foi feito com esse último livro. Porque a gente vai ficar com o livro que é capa dura ao lado de 3 livros que são brochura. Não faz muito sentido. Mas estava realmente doida para ler esse livro, queria muito ler. Veio com esse boneco de papel. Cá entre nós, eu não me encheu os olhos, mas o que me encheu os olhos mesmo foi esse mapa. Eu tenho tantos pôsteres que eu queria emoldurar. Deixa eu ver se eu acho. Olha que coisa linda. As ilustrações. Ele é todo ilustrado. Como não se encantar por um livro desse? Por último e não menos importante, Dormir em um Mar de Estrelas, do Christopher Paolini, uma publicação da Rocco. Estava muito curiosa, é uma ficção científica. Ele é o mesmo autor de Eragon, mas eu confesso que eu não li. Porque quando o Christopher Paolini escreveu Eragon, ele era um adolescente. E não é por isso, não é porque ele era adolescente que eu não acreditaria na história. Mas é porque é uma história que eu vi críticas positivas e algumas bem negativas. Fiquei um pouco desanimada. Mas ultimamente eu tenho encontrado muitos elogios a essa história. Então em algum momento eu quero ler sim Eragon. Porque eu gosto de fantasias, eu gosto de histórias com dragões, então eu não poderia perder. Essa aqui é uma ficção científica, então eu sou bióloga, eu vi uma palavra que me antenou rapidamente, que são organismos xenobiontes que vão se associar com uma astronauta. Então, durante uma missão de pesquisa de rotina, Kyra encontra uma relíquia alienígena. A princípio ela fica maravilhada, mas logo esse sentimento se transforma em terror. Depois de cair em uma câmara no meio de um planeta desconhecido, a poeira ao seu redor começa a se mexer. A Terra e suas colônias estão à beira da aniquilação e ela, mesmo tendo que encarar seus próprios medos, se torna a última esperança da humanidade. Adoro essas histórias. Aqui o Christopher já, um senhor. E vou sim, em algum momento, ler as histórias de Eragon. Mas primeiro eu vou ler Dormir em um Mar de Estrelas. Talvez tenha leitura coletiva dele lá no Clube do Livro BH. Se não tiver, vou ler de qualquer maneira, porque estou bem curiosa. Não dá para mostrar todos, a pilha ia ficar muito pesado. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se você gostou das minhas aquisições, se você já leu algum deles, se tem vontade de ler. Vou deixar o link de compra para todos eles aqui. Além disso, te convido a me encontrar nas outras redes sociais, Instagram, Scooby, no Twitter. Também te peço para curtir, compartilhar. Se ficou até aqui, se gostou dos livros que eu mostrei, se eles fazem parte do seu interesse literário, curte, compartilha, se inscreve no canal, me ajude a difundir o amor pela leitura. Muito obrigada, boas leituras, até o próximo vídeo, um grande abraço.